A arquitetura cinética. A arquitetura cinética é um conceito através do qual os edifícios são para permitir que as partes de suas estruturas se movam sem reduzir a integridade estrutural do mesmo. Esse movimento cinético, ele pode ser aplicado de diversas maneiras na arquitetura. Seja para melhorar a qualidade estética, pode também responder a condições ambientais. A gente vê muito isso usado nos brises, no movimento dos brises, ou executar funções que seriam impossíveis para uma estrutura estática. A estrutura cinética aparece na história no período da Idade Média, ou até antes, como pontes levadiças, mas somente no início do século XX começaram a discutir a possibilidade de movimento nas edificações. No primeiro terço do século XX, o interesse pela arquitetura cinética foi uma das linhas de pensamento do movimento futurismo. Exemplos de arquitetura desse período é a Torre Tulin, do arquiteto russo Vladimir Tulin. No decorrer do movimento, vários trabalhos e livros incluíram planos e desenhos para a movimentação de edifícios, sendo o exemplo o livro Architectural Fantasies de Chernikov, de 1983. O livro refere-se às buscas pelas formas e imagens de nova arquitetura e, na segunda metade do século XX, o livro de Chernikov tornou-se obrigatório para arquitetos no Japão, Europa e Estados Unidos. Nas primeiras décadas do século XX, a arquitetura cinética era quase inteiramente teórica. Mas em 1940, inovadores como Buckminster Fuller começaram a fazer experimentos concretos, embora os primeiros esforços não tenham sido totalmente bem-sucedidos. Em 1970, o engenheiro e arquiteto William Zurk publicou o livro Arquitetura Cinética, que ajudou a inspirar uma nova geração de arquitetos e projetar a trabalhar com construção cinética. Acompanhado por novos conceitos, como tensegridade de Fuller, e pelos desenvolvimentos em robótica, os edifícios cinéticos têm se tornado cada vez mais comuns em todo o mundo desde os anos 80. Em 1989, o arquiteto José Leônidas criou o conceito com uma aplicação aprofundada em estruturas transformadoras e por isso iniciou seu projeto experimental, a Casa Arquética, que é uma estrutura que transforma seus elementos pelo uso de diferentes ciclovias para transformá-lo. No início do século XXI, 3 temas interrelacionados surgiram. O primeiro é para edifícios funcionais, como pontes, que podem elevar suas partes médias para permitir a passagem de navios altos, ou estádios com tetos retráteis, como a Arena Veltins, o Estádio Milênio em Cardiff e o Estádio de Wembley. O segundo tema é para estruturas fantásticas que pode executar mudanças no estilo do Transformers ou que tenha uma aparência visual impressionante. O pássaro Burke Breeze Soler, no Museu de Arte de Milwaukee, é um exemplo bem visto disso. Embora também tenha um aspecto funcional, pois seu movimento permite que ele proteja as multidões do sol ou a proteja das tempestades. O primeiro exemplo é o Kiefer Technic Showroom, feito em 2007 por Ernest Giselbrecht plus Partner, que é outro exemplo icônico dessa abordagem, com 112 grandes placas metálicas que se transformam ao longo do dia para criar condições ideais de sombreamento. Os usuários eles podem controlar essas condições de dentro do prédio, adaptando a fachada para corresponder exatamente às suas preferências. O segundo exemplo é o Brisbane Domestic Terminal Car Park de 2010. Ele ostenta telhas de alumínio que ondulam em resposta às correntes de vento, proporcionando assim proteção contra sombra e chuva, além de seu efeito estético. O terceiro tema é que o movimento ocorra na superfície do prédio, criando o que Buckminster Fuller chamou de efeito de articulação de pele. Um exemplo clássico disso, por exemplo, é o Institut du Monde Arabe, que é o Instituto de Mundo Árabe. Nesse último tipo, por exemplo, as tecnologias modernas são combinadas com a proteção ambiental. Também em 2010, o Gallery Center City do UN Studio destaca animações geradas por computador e tecnologias de iluminação sobre as fachadas mecânicas de outros projetos cinéticos.
Embora a fachada em si nunca mude, ondas suaves de luzes coloridas iluminam a superfície, fazendo com que todo o edifício pareça estar em movimento. Aqui nós vemos as Torres Al-Barra, em Abu Dhabi. Os arquitetos que trabalham lá enfrentam algumas dificuldades ao projetar edifícios altos. As areias podem comprometer a integridade estrutural do edifício e o intenso calor e claridade podem dificultar um ambiente interno confortável. Em resposta a isso, as Torres Al-Barra, dos arquitetos Aedas, em 2012, enfrentando o clima extremo de 37 graus Celsius e ventos de areia, é composta por uma fachada que corresponde a estes estímulos climáticos. A tela funciona a partir de computadores, como uma parede de cortina colocadas a 2 metros da fachada externa dos edifícios em um quadro separado. Cada triângulo é revestido com fibra de vidro e programado para responder ao movimento do Sol, como uma maneira de reduzir os raios solares e o brilho. O estimado é que essa tela reduza os raios solares em mais de 50% e também a necessidade do uso de ar-condicionado. À noite, todas as telas se fecham. Arquigram. O que no passado já pensavam sobre o futuro? Arquigram foi um grupo de arquitetos ingleses que se inspiraram na tecnologia como forma de expressão para criar projetos hipotéticos, na tentativa de resgatar as premissas fundamentais da arquitetura moderna, resguardadas a particularidades da época. É importante citar o Arquigram nesse contexto, pois ainda em 61 eles já imaginavam esse tipo de arquitetura do futuro, defendiam uma abordagem high-tech com infraestrutura leve, explorando o universo das estruturas infláveis, computadorizadas, ambientes descartáveis, cápsulas espaciais e imagens de consumo de massas. Seu trabalho apresentava uma visão sedutora de um futuro da era da máquina, de uma sociedade orientada para o consumo, altamente informatizada e nômade. Cidade interconexa ou plug-in city. Como muitos arquitetos dos anos 60 do século XX, que tinham em suas gavetas projetos para cidades inteiras, os membros do Arquigram também idealizaram grandes implantações urbanas capazes de integrar inúmeras unidades arquitetônicas e diversos equipamentos urbanos, gerando o desenvolvimento de toda uma comunidade. O projeto de Peter Cook, denominado Plug-in City, ou Cidade Interconexa, apresentava a proposta de uma cidade tentacular, que seria construída a partir de uma mega estrutura em forma de rede, tipo network, erguida com produtos pré-fabricados, com vias de comunicação e de acesso interligando cada ponto do terreno. As múltiplas partes dessa megaestrutura se comunicavam entre si através de um sistema de conexões físicas e de uma malha de circuitos comunicacionais e informacionais, materializados por amplas tubulações e articulações metálicas que serpenteavam como passarelas por todos os setores. Um espaço urbano planejado como um só edifício, constituído por elementos arquitetônicos móveis e intercambiáveis que se conectavam a elementos estruturais fixos do tipo espacial. A Plug-in City foi criada como suporte de todo um sistema sofisticado de serviços. Além das residências básicas, em alguns nós dessa cidade-rede eram posicionadas unidades arquitetônicas inteligentes, voltadas para todo tipo de serviço, com o objetivo de suprir todas as necessidades dos moradores. Nela podia-se encontrar hotéis, restaurantes, supermercados, farmácias. No interior desses espaços encontrava-se todo tipo de instalação, equipada com aparelho eletrônico de última geração, que tinha a função de apoiar as operações domésticas corriqueiras com um simples apertar de botão. Em 64, os integrantes do grupo Arquigram lançaram um projeto denominado Walking City, ou Cidade Andante, que representa o ápice do esforço criativo do grupo.
uma arquitetura sem fundações e sem raízes, constituída por imensos containers com pernas tubulares que se deslocam pelo solo e pelas águas, em constante movimento. Uma cidade sem lugar fixo, adequada para viajantes e nômades, mistura de nave espacial com submarino atômico. A imagem dessa insólita cidade futurista adentrando e confrontando a paisagem de importantes cidades como Nova York estava mais para uma estratégia comunicacional do que para uma proposta arquitetônica que pudesse ser de fato construída. A cidade instantânea. A maior parte das propostas do Arquigram combinavam hipertecnologia com nomadismo. Algumas edificações eram leves, flexíveis, instantâneas e efêmeras, que poderiam ser montadas e desmontadas em vários lugares. Em 69, eles lançaram um projeto denominado Instant City, ou Cidade Instantânea. O projeto propunha uma espécie de arquitetura móvel que oferecia uma série de eventos e de informações culturais que seriam levados às localidades distantes da metrópole, como pequenas cidades do interior. Um grande circo coberto de lonas erguidos por balões, sob os quais poderiam ser encontradas estruturas pneumáticas, guindastes leves, unidades móveis de apoio conectadas a carros e caminhões, máquinas de entretenimento, jogos de iluminação e uma série de equipamentos e sistemas audiovisuais e de TVs. Uma cidade instantânea, uma arquitetura do acontecimento, que surgiria do nada, interagiria com algumas comunidades e depois se esvaneceria. Acreditamos que no futuro a arquitetura cinética tenha muito em comum com o edifício Rotating Tower, Torre Rotativa, projetado por David Fisher, da Dynamic Architecture em Dubai. Essa torre ousada possui 80 andares que podem girar 360 graus nas duas direções. Lindo por fora e muito atrativo por dentro, a torre, além de chamar a atenção de todos em volta, fornece uma vista panorâmica para todos os hóspedes. Você nunca tem uma só vista do seu quarto. 79 turbinas eólicas dão conta de manter o prédio em movimento. Isso quer dizer que a torre gera a sua própria energia. E isso acontece devido a um núcleo central estático que conecta os pisos giratórios que são anexados posteriormente à torre. A união ideal entre tecnologia, sustentabilidade e economia. Um movimento que mais parece ter saído de um filme de ficção científica lentamente se torna realidade.